Olá, bom dia a todos e todas, ou todes. Estamos começando uma live agora de manhã, num horário um pouco diferente do habitual, mas que vai ser ótimo. Temos uma convidada hoje super especial para a gente falar hoje especificamente das mulheres, tá? Vamos falar, bom dia Ana, que bom, que ótimo Patrícia, vai ser uma live bem legal, vai ser uma live bem divertida. Andréa já vai chegar, tá? Então eu vou começar a fazer algumas lives com convidados, tá? Durante essas próximas semanas, além da aula de quinta-feira, sobre temas importantes para vocês. Então toda quinta-feira tem uma live, uma aula no YouTube grátis, tá? Então é sempre às 18 horas e que fica gravada depois no YouTube. Tá legal? Então quem ainda não está inscrito lá, casamentodeverdade.com, bota o nome e e-mail, vai estar inscrito para receber o link da aula do YouTube, tá bom? Então não deixem de se inscrever lá, tá bom? Eu vou mandar o convite aqui para a Andréia, para ela poder entrar aqui. Só um minutinho. Pronto. Então, muito bem. Então, a ideia é fazer mais de uma live com outros especialistas aqui, para vocês ganharem muito em conteúdo, enfim, ganhar na troca de ideia, forma de pensar diferentes, né? Uma conversa com outra pessoa sempre dá uma dinâmica diferente, sobretudo quando a gente pega especialistas, pessoas de alto nível, como a Andrea, que tem muita experiência aí nesse tema da mulher, esse tema da maternidade, enfim, e até por isso do horário, né? O horário é até mais cedo para que se adeque ao horário de uma mãe de família, né? Que tem muitas responsabilidades e a gente tem que adequar. Não que o pai de família não tenha, né? Mas, enfim, são demandas diferentes, né? São demandas diferentes. A mulher, hoje em dia, sobretudo, ela vive hoje numa dupla jornada também, né? Enfim, ela trabalha, ela tem a sua profissão e, e ainda tem que cuidar do lar, das coisas do lar, do marido que perturba, enche o saco, né? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela. Mandando a mensagem para ela voltar aqui. Depois seria interessante, se vocês puderem, depois ajuda muito, colocarem temas de interesse de vocês lá nas caixinhas de perguntas do Instagram. Ajuda muito a gente ver quais são as necessidades. Mãe e pai, é verdade. É... Mãe, pai e pai. É. Colocar os temas de interesse de vocês lá na caixinha de perguntas, porque ajuda também a ver as necessidades de vocês, coisas que às vezes tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo ou tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Ou só a Débora que tá sem áudio? Ah, beleza, Débora, obrigado. Então, colocar termos de interesse de vocês, porque às vezes eu percebo uma necessidade e às vezes vocês percebem, vocês veem outras necessidades, né? Então, e vocês têm outras necessidades. Então, é importante mencionar lá para que eu possa focar também o trabalho de acordo com aquilo que vocês precisam. Obrigado, Patrícia. De acordo com o que vocês precisam, tá? Então, enfim. Obrigado, Silmara. É importante que isso seja feito, sabe? E hoje também, né? A participação de vocês ajuda sempre a melhorar muito o conteúdo, tá? Então vocês, por exemplo, na live de hoje, podem fazer perguntas
coloquem questionamentos, dúvidas, dificuldades que enfrentam, tá? E até a galera daqui que tá na Espanha tá aqui na live de hoje. O meu horário ajuda para quem tá fora do Brasil, né? Tem algumas vantagens desse horário. O... Então, enfim, a participação de vocês ajuda para que o conteúdo e tudo esteja de acordo com aquilo que vocês necessitam nesse momento, né? Às vezes a gente imagina uma coisa e, e não é isso que às vezes vocês... A André já chegou aqui. Não é isso que vocês estão esperando, entendeu? Vamos ver que a André já aceitei aqui. Ela vai entrando. Ô, Oi. Andréia! Tudo bem? Tudo bem, que alegria! Voltando aqui contigo. Então, faz Ah, que tempo que eu bom. não faço live. Ah, sério? Sim, eu dei um tempinho, sabe? Tá um pouco fadigada aqui, sabe? Aquele Imagina. momento de revigoramento. Tava precisando. Às vezes tem que ser assim mesmo, né? Pra gente voltar com Sim, força total, a gente é, precisa descansar, não adianta, né? A gente querer forçar a bom, barra aqui em coisas assim. com certeza. Obrigada pelo Oi, convite. obrigado, a alegria é minha, toda minha. Eu tava falando com o pessoal aqui da vantagem de ter um horário também, um horário assim diferenciado, é que até o pessoal, eu vi entrando o pessoal aqui da Europa, aqui, que eu conheço da Ó, Europa, que consegue participar. Porque que se você faz legal. uma live 9h30 da noite, começa a ficar de madrugada lá, né? Então não É tem possibilidade verdade. da pessoa assistir. Então esse O horário é um horário pessoal do. costuma fazer à noite, né? É. Mas para mãe de família às vezes é difícil. Sim. Eu Sim, já quando a imaginei. gente participa, principalmente, a Anastácia agora está numa fase de acordar à noite, de muito grude comigo, sabe? Então tá muito complicado à noite. Nossa. E qual a idade da Anastácia? Ela tá com 2 e 10. Já já É, tem 10 aninhos. isso é uma idadezinha. A Clarissa É, aqui, a minha tá com 3 também, então. a sua tá com A 3? quarta tem 3, então ela. Aham. Você tem Enfim, 4 ela. meninas? Não, tem 2 e 2 e agora vem uma 2 e 2. menina. Ai, que legal, que Aí as alegria. meninas vão virar o jogo aqui. As mulheres Legal. mandam tudo. Mas fala um pouquinho do seu trabalho aí, Andréia, por favor, para o pessoal conhecer, falar um pouco de você aí. Tá bom. Bom, eu trabalho com a mulher, com a formação da pessoa. Comecei com mentoria da mulher de vida, pela minha própria experiência, né? E por estar na minha natureza mesmo, essa coisa de orientar, né? De guiar as pessoas, de clarear as coisas, né? Isso é muito da minha pessoa. E isso foi sempre levado para o âmbito das relações pessoais e da relação entre o homem e a mulher e o homem. Então a vida foi me levando por esse caminho de modo subjetivo até chegar no claro no objetivo. Não é isso que você tem que fazer, não é outras coisas. É isso que você tem que trabalhar também, essa é a sua vida. Isso aconteceu em 2015 e desde então eu venho estudado antropologia, a neurociência, a psicologia, a filosofia e a teologia, que é onde eu estou neste momento mais a fundo e que até foi um dos motivos que eu me afastei um pouco, porque é muito profundo e tem a ver com a minha vida. E todo o meu trabalho é em primeira pessoa. Então eu vivo o que eu primeiro vivo, até meu marido fica um pouco doido comigo, ele fala, você tem que experimentar tudo, né? E eu sou esse tipo mais irascível mesmo e teimoso de experimentar tudo para depois, não, agora tá, essa teoria realmente é isso mesmo, sabe? Então, esse é o meu modus operandi, vamos dizer assim. E nesse ponto eu estou encontrando toda a teoria das experiências que eu vivi, que clareia para a nossa razão, né? Para a gente poder traduzir em linguagem, porque o problema maior da gente que trabalha com isso é traduzir em linguagem, que a gente sabe, né? Como é difícil isso. E nisso eu tenho encontrado bons caminhos na teologia e na filosofia, que está me ajudando muito, né? E a traduzir para as mulheres de um modo mais prático e não tão simbólico, porque a nossa vida é simbólica, né? A Total, vida real total. é simbólica, não é lógica.
Então, só que existe um processo, nós, como seres humanos, temos que passar pela razão, para a compreensão, para depois compreender, né, simbólica. Quando o processo é esse, de ensinar a viver, né, e não viver e aprender nos murros. E essa é a ideia. Eu estou aqui para ajudar as mulheres a não precisar, eu estou com 38, elas não precisam quebrar a cabeça como eu quebrei, experienciar para viver bem. Assim, em um ano de dedicação nessas teorias que eu vou passar no YouTube em breve, vou começar a dar essas aulas, elas conseguem dar saltos enormes na vida, né? Compreendendo, tendo consciência da sua pessoa, da sua estrutura pessoal, na condição feminina e masculina. Então, esse é o meu trabalho hoje. Caramba, que legal. E você, olha só, eu sou abusado. Você pode dar uma palhinha disso que você vai dar nessas aulas do YouTube? Uma ideia, alguma coisa? Lógico, você não vai falar com sua aula. Mas só uma ideia que você vai Sim, passar lá? claro. Então, eu vou passar vou começar de toda uma antropologia, com base na antropologia de Edith Stein, quem não conhece, acho que poucos conhecem, mas ela está ficando cada vez mais conhecida. É uma filósofa, dentre os poucos, acho que é a única mulher filósofa na época, né, do começo do século XX ali, que foi profunda, que buscou Tomás de Aquino, buscou Aristóteles, buscou os grandes, trabalhou com Russell, fenomenologia, e ela conceitualizou tudo isso ao modo feminino, né? Então, coisa que nenhum filósofo conseguiu fazer, por serem homens, então eles não têm uma especificidade aí e nem um certo interesse mesmo. O homem não tem interesse no mundo feminino, é a mulher que tem interesse no todo, no feminino e masculino, né? E isso faz parte da natureza da mulher, o todo. O homem é canalizado, então ele não tem muito interesse. Por isso que ele nem inveja a vida da mulher e não tem luta aí de machistas querendo ser como mulheres, né? Só as feministas querendo. Porque é da natureza, é da essência de cada um mesmo, é da essência de ser feminino, essa ideia do integral. E a Edith deu vazão a isso. E ela decidiu não casar, ela decidiu se dedicar a isso para chegar nos estudos profundos da verdade, até que ela chegou na verdade mais profunda, né, na ordem carmelitana. Então, eu vou passar toda essa antropologia dela, desde o corpo, a formação do corpo, da alma e do espírito. O que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito? Por que se separa, se é separado ou não? Como que forma isso na prática? O meu corpo, a minha alma feminina, a questão da afetividade, a questão do espírito, o que é o espírito, que não tem nada a ver com religião, a princípio, né? É assim, uma parte da nossa pessoa que não pode ser negligenciada se você quer ser um ser pleno de sentido, preenchido de felicidade, não dá para negligenciar. Se eu não posso negligenciar que eu tenho uma mão, eu tenho um pé e viver como se eu não tivesse, eu não posso viver como se eu não tivesse um espírito, porque eu sou o espírito. Eu sou um ser vivente, né? Com um sopro do espírito. Então, tudo isso eu vou ensinar com muita calma, começando pelo olhar fenomenológico, aprender a olhar o que é objetivo do que é subjetivo. As pessoas misturam demais hoje em dia, né? A minha verdade não é a sua, e aí não tem discussão. Não é bem assim, gente. Sim, todos nós temos um mundo pessoal, nós somos um microcosmo, né? Temos um mundo subjetivo, mas temos um mundo objetivo compartilhado, que é uma coisa só. Há uma verdade objetiva em si mesma, que independe do seu mundo subjetivo, que você precisa aprender a se relacionar com ele. Então, isso tudo eu vou ensinar lá nas aulas. É muita Que coisa. riqueza. Que riqueza. A minha esposa adora Edith Stein, né? Então por isso que eu falei, assim, ela é Ela tem que fascinada e participar, estuda então. muito. Então, Aham. eu já até vou falar com ela. Eu já sabia, você já tinha me falado mais ou Sim, menos sim, o que seria fazer. sim, E sim. ela, enfim, ela é super fascinada por Edith Stein, assim, ela tem. Hoje, coitada, ela não consegue estudar muito pela dinâmica da vida, mas Sim, ela imagino. com certeza, ela vai. Eu vou falar com ela vai ficar louca, assim. Ela fala assim: olha, a André vai montar um curso aí baseado em Edith Stein. Ela vai ficar, assim, Aham, aham. maravilhada, né? Enfim, até Ah, quero. pela. A Edith Stein viveu num período complexo do nosso Super. tempo, né? No meio da Segunda Super. Guerra, enfim, sofreu aquilo tudo lá também, né? Enfim, Aham, no ela meio passou. dessa busca da verdade. Ela era judia, né? Ela era judia
Ela viveu no meio aí das duas guerras, no estouro aí do cientificismo, da psicologia, né, do É, existencialismo. E o que é o mais interessante na Edith, ela é muito simples, sabe? Apesar dela é, ser do estudo dela ser complexo, ela, a alma dela é simples e por isso é complexo, né? É um paradoxo. Justamente isso eu me identifiquei demais com ela, porque ela simplesmente queria saber a verdade. Ela só queria saber a verdade. Então, ela não estava buscando um grupo, uma comunidade para pertencer, para se sentir amada. Não, ela queria a verdade. Ela amava a verdade. Sabe? Isso é o meu amor desde muito pequena, a verdade, sabe? Então, ela me convocou, me escolheu, me chamou para que se divulgue ela, o pensamento dela, todo o estudo que ela fez, que ela se dedicou a vida inteira para analisar a pessoa. As pessoas têm que conhecer essa antropologia dual, tá? Que não tem por aí, a antropologia dual de Edith Stein mesmo, que o ser feminino e masculino não é uma realidade exterior, nem uma realidade cultural, mas é uma realidade intrínseca, né? Que dá forma ao corpo, né? Então, isso as pessoas precisam saber, elas precisam entender que feminilidade, que é o termo que a gente vai falar no casamento, a feminilidade não tem nada a ver com os tipos. Eu falo devagar, eu sou mocinha, eu sou romântica, eu tenho três. Não tem nada a ver com isso, né? Então, elas precisam entender isso. Há uma grande confusão em relação aos rótulos, aos termos, às vigências, às cobranças, né, que acontece na sociedade, mesmo essa quantidade de informação hoje em dia, né, que não é conhecimento, é informação, né, tiros e tiros de informação que deixa a mulher mais desorientada ainda e se sente mais culpada porque ela não consegue atender as expectativas de toda essa informação que ela absorve, né? Então, tudo isso dá para ser resolvido, é só a gente voltar para o simples e entender a essência das coisas, o que são as coisas em si mesmas. Né? é. Eu fiz, o meu mestrado foi diferenciando um pouco informação e conhecimento, né? Hoje em dia se tem muita informação e pouquíssimo conhecimento, na verdade, Pouquíssimo. geração de conhecimento. Tem muitos dados, muita informação e pouquíssima geração de conhecimento. Mas você sabe que essa busca da verdade é uma busca que todos nós temos, né? Você conseguiu Todos. deixar isso bem claro na sua cabeça. É isso que eu estou buscando. Só que todos nós temos, né? Só que isso não está bem claro É. muitas vezes na nossa cabeça. E essa questão que você falava Mas da é essa a feminilidade. diferença, viu? As pessoas acham que estão precisando de dinheiro, de casamento, de marido, de filhos, É, não sei o quê. Tudo é uma questão de trazer. Gente, você está buscando a verdade da vida, o exato. sentido da vida. Todos nós, entendeu? Então para com essa frufruzada toda, vamos limpar, vamos, né? Essa é a ideia. Hoje em dia, faltam guias, né? Assim, que oriente para a verdade, né? Então, a Exato. gente que cresce, que nasce já com esse sentido claro, ou que desenvolve isso, nós temos dever e obrigação de ajudar as É. pessoas que, sim, a gente. Você falou da questão da linguagem, eu acho isso muito interessante também, mas umas coisas mais difíceis que tem dentro do casamento e dentro das relações humanas como um todo é a comunicação, né? Você falava, Sim. olha, uma coisa é você entender e outra coisa é você conseguir fazer com que as outras pessoas entendam, numa linguagem que elas entendam, numas coisas que eles consigam captar isso. Você falava da Sim. simbólica, mas às vezes as pessoas não captam isso, né? Então, o Ah, estudo, muitas vezes, legal, você vai estudar Edith Stein, eu vou aqui replicar. Mas não é isso, né? não é Você tem que isso, não. digerir Edith Stein, É um aplicar na sua vida para processo. que você consiga, a partir do cotidiano, explicar essas ideias. Porque senão É, também não chega no coração, na mente das pessoas. Eu achei isso fantástico. é. Já essa ideia do espírito, né? Porque as pessoas, quando fala de espírito, as pessoas associam a algo religioso. Só que o espírito você estuda na Não é nada, antropologia. faz O, parte da. o homem é Exatamente, corpo, alma e espírito. antropológico. Então,
Isso. Mas isso só consegue quem realmente estuda, aprofunda e vive. Eu achei super legal que você falou de que seu marido fica louco, né? Porque não quer É, ele ficar fica assim. doidinho comigo. Ele já fala assim, ultimamente, o discurso dele é assim, não, você tem que experimentar, né? Então eu nem insisto mais, eu nem. Porque antes ele ficava, não, André, calma, não precisa ser assim. Mas ai, eu tenho uma teimosia quando fala desse assunto, assim. Cara, É, olha só, o André, vamos entrar no nosso tema aqui então. Enfim, a gente tem muitos temas pra gente falar. nossa, tem muita Nas- coisa. Mas então, na sua opinião, qual é o grande papel, o que que a mulher traz para dentro do casamento? Assim, na visão da Andréia. Sentido. Oi? Sentido. Ela. Sentido. Se você quer ser simples, é Legal. sentido. Todo o sentido do casamento está concentrado na mulher. Né? O sentido das relações, o sentido da afetividade, a liga entre um e outro está centralizada na mulher. Então, ela dá sentido não só para o mundo, não só para a matéria, para as coisas, como ela dá sentido para o trabalho árduo, ela dá sentido para o esforço, ela dá sentido para o sofrimento, porque a mulher tende a achar que o homem não sofre por ele ser solitário, porque o homem que é viril mesmo, ele não demonstra, né? Ele se distancia. Tem um desenho muito legal para fazer um exercício de olhar novamente do que é a essência feminina e masculina, que é o Bambi. Quem quiser assistir o Bambi, o Nem lembro clássico da história do Bambi, Bambi. Eu nem lembro da ali história. é animais, né? Uma alegoria, mas é uma alegoria que fala de seres humanos, né? De sentimentos humanos nos animais. Então, vale a pena assistir para exercitar novamente o olhar do que é o ser feminino e o ser masculino na essência, tá, gente? Quando eu falo na essência, eu estou falando que é apartado de qualquer juízo de valor, é apartado de qualquer senso cultural, de qualquer tipo de criação, é antes de tudo isso. Está na estrutura da pessoa, tá? Tá na forma da alma da pessoa enquanto tal. Então, na forma feminina ou na forma masculina, se tem uma finalidade, né? Por exemplo, a semente do mamão tem uma forma que vai levar ao mamoeiro, né? E já está lá contido essa estrutura, que vai ser mamão se for bem cuidado, bem desenvolvido, bem, né, nutrido, em solo fértil e tudo mais. Nós somos a mesma, a gente recebe uma alma que dá forma ao corpo, e não ao contrário, não é o corpo que dá forma à alma, é a alma que dá forma ao corpo. Então, através da sementezinha lá da alma do mamão, ele recebe uma forma corpórea, material, né? E nós somos a mesma coisa. Então, eu estou falando dessa essência, é anterior a qualquer coisa. Então, o Bambi é um ótimo exercício para perceber o que é o homem, que não se deve esperar do homem um ser feminino, porque a mulher hoje quer afeminar o homem, fazendo ele sentir o que ela sente, do modo que ela sente, chorar como ela chora, perceber o que ela enxerga, e ai, senão ele não me ama, isso me dói. Tudo isso vem da mulher não ter o conhecimento do que é e qual a finalidade, portanto, da essência masculina e feminina que se complementam. Ela precisa desse distanciamento dele para ela se conter e ele precisa da afetividade dela para ele avançar, para ele amenizar a secura dele, para ele amenizar a brutalidade dele. Né? O homem é muito terreno, ele precisa ser bruto, o corpo comunica isso, né? É mais quadrado, é peludo, é mais duro, para suportar, né? Para proteger e morrer pela família, que é o coração dele, que dá sentido para a vida dele, então preenche o coração dele. Né? Então, basicamente, a mulher dá sentido ao casamento, se a gente for resumir tudo. Né? E como ela faz isso? Ela se a gente for colocar a natureza da mulher também, sintetizar bem de modo bem simples, a mulher, você, de olhar imediatamente, você vê que ela é um ser maternal. O homem não é. Né? Isso é de imediato. A gente bate o olho imediatamente, é isso que a gente vê, é um ser maternal. E não é só, a gente não percebe isso. De imediato a gente percebe porque ela gera vidas, né, biológicas, né? Ela engravida,
ela amamenta e ela nutre. Mas se você fazer um segundo olhar, continuar olhando, você vê que isso se estende, mesmo a mulheres que não estão grávidas, que não vão engravidar. Ela faz isso na vida dela, no trabalho dela, com a família, com as pessoas que ela encontra na rua, com um cachorrinho que ela vê sendo atropelado, maltratado. Ai, tadinho, não sei o quê. Ela é esse ser maternal, né? O homem não. Ele é específico, canalizado, né? Então, a mulher, ela deve ser isso, a esposa deve ser isso no lar, né? Outro problema dos jargões modernos é se você não deve ser mãe do marido. Cuidado para não ser mãe do marido. Isso faz a mulher, todos esses jargões modernos, faz a mulher não ser mulher. Faz ela temer ser mulher. Só que isso está afastando ela de um jeito terrível nas relações. Está endurecendo, está tornando a relação entre o próprio lar e o pessoal. Ela não conhece o marido não conhece ela, cada um tem uma vida paralela, né? E não se unem, né? Não unem as carnes, né? Então, o papel da mulher é ser maternal, é ser, na prática, auxiliadora, companheira do marido e hermeneuta. Por ela ser a companheira, ela participa de todos os negócios dele. E isso dá sentido para a vida dela. É aí que a mulher entende que o sentido da vida dela se preenche quando ela participa da vida do outro, complementando a vida do outro com aquilo que o outro não está vendo que falta. Então a mulher tem o dom de preencher. E quando ela preenche, ela é preenchida. E ela é preenchida pelo canal vertical direto, porque ela tem uma agudeza espiritual que ela precisa passar. Se ela não passa isso, ela fecha o canal dela e ela não é preenchida. Ela começa um vazio, ela começa, como eu chamo, secar igual uma uva passa. Ela fica enrugada igual uma uva passa. Que é o que a uva passa? Por fora é enrugada e seca, mas por dentro é macia, mole, porque a essência dela tá lá. Então não combina. Então ela entra em conflito existencial, em crise. E vai lá para lotar os consultórios de psicoterapia, de psicanálise, né, para tentar resolver essa questão, que na verdade é só uma aceitação da sua essência, para a partir daí ser livre. Porque a gente só pode ser livre se a gente aceita quem a gente é. Se a gente briga porque a gente vai ser cada vez mais escravo da nossa ideia que a gente tem do que a gente deve ser, e não do que a gente é, né? Então, tudo isso ela manifesta no casamento. E ela é a hermeneuta. O que é a hermeneuta? Vou dar um exemplo. O pai, o homem, é a lei, por isso que ele é afastado. Assistam o Bambi que vocês vão entender, treinar melhor esse olhar de novo, que está muito turvo hoje em dia com essas ideologias, né? Mas ela é assim, o homem é a lei. Aí vai lá e bate no filho, é duro, o jeito da mulher vai lá, depois que ele coloca a regra, coloca a lei, ela não intervém na lei, né? Assim como a gente não deve se intrometer na lei, a gente deve obedecer. E depois disso, a gente entra com os preenchimentos que causaram buracos, afetos, emoções. Então, depois que o marido vai lá e briga com o filho, dando exemplo, a mulher vai lá e, filho, seu pai fez isso, você sabe por que ele fez isso? Porque ele ama você, porque ele quer que você seja um grande homem. Veja quem é seu pai. Então a mulher, ela comunica o que a lei impõe, o que a autoridade masculina impõe. Ela explica, então ela não faz isso só com o filho, ela faz isso com todas as relações do homem e ela faz isso com ela mesma, com a relação com ele. Ela é hermeneuta, ela deve compreender o que a autoridade está falando ali, preencher dentro dela mesma. Não, ele falou desse jeito seco porque ele precisa me conter, é o papel dele. Cabe a mim enxergar e preencher isso, assim como eu faço para o meu filho, com os outros, para mim mesma. Para eu não cair, não, ele não me ama, ai, como ele é duro, ai, como ele é mau, ai, como ele é ruim. Não, você tem que praticar em você mesma. Você também, isso eu vou ensinar que nós somos, ao mesmo tempo, o que é diferente dos animais, sujeitos e objetos. Quando eu falo objeto, não é objeto de segunda filosofia, não é um objeto utilitário, descartável, né? Nós somos uma coisa a ser observada também. Então, para a gente ter uma vida plena, uma vida humana, nós precisamos nos observar.
Então, todo esse exercício que hoje o povo faz, observando o outro, apontando o dedo para o outro, julgando o outro, e se compadecendo, se vitimizando ou se revoltando, reagindo de modos animais, vamos combinar, tudo isso é porque não olha para si mesmo, para se analisar, né? Tá, ele tem culpa, ele fez isso, beleza, mas e a minha, qual é? Né? Fazer esse exercício, que ninguém é perfeito. Então, a mulher precisa fazer isso no lar. Então, isso é ser hermeneuta do lar, né? Então, tudo isso na simbólica é o preencher, né? Preencher as arestas e totalizar, dar um sentido integral ao todo, né? E tornar aquela regra algo vivo, concreto, com sentido, entende? Então, esses são os papéis fundamentais da mulher, assim, resumindo bem. É verdade. Você estava falando do ser maternal da mulher, né? Que toda mulher tem, independente se ela é mãe ou ela não é mãe. Aí eu lembrava muito do papel das tias, né? Das tias, sobretudo antigamente, que não se casavam Uhum, e que uhum. elas sempre Nossa. tiveram esse cuidado com os sobrinhos, com as outras crianças e fazem, era participação ativa, né? Eu tive algumas tias na minha vida que eram assim, né? E eu Ai, falei que assim, cara, mas por delícia. quê? E eu não entendia. E eu não Aham. entendi, enfim, moleque, um homem, né? Homem não entende essas coisas, mas eu não entendia. Eu falei assim, por Aham. que ela não vai cuidar da vida dela? Por que ela não vai Aham. fazer as coisas dela? Eu adorava, né? Enfim, gostava, mas Sim, você não entendia, né? Eu achava sim. isso ruim, né? Puxa vida, Uhum, ela tá fazendo isso da vida dela. Mas não, elas eram extremamente felizes. Extremamente uhum. porque elas conseguiam exercer essa função feminina de ser mãe, né? Isso. Comigo, com meu irmão, com outros primos, enfim. É, E olha que interessante, vou te fazer uma pergunta. Por que que você achava isso ruim? Você conseguiu perceber de onde que veio isso? não consegui, nunca consegui perceber isso. Porque Diga, pode o que que você ser acha? alguma crença da sua. Quantos anos você tem? 40. Então, exatamente, né? Na época, eu tenho 38, a nossa mesma época, assim, nossos pais Aham. vieram totalmente do uhul, revolução sexual, né? Isso, pode ser. Então, o individualismo, aquela coisa, não, você tem que cuidar da sua própria vida, você está estragando a sua vida, você está gastando a sua vida pelo outro, né? Nós viemos dessa crença muito forte, esse jargão muito forte, cuida da tua vida. Pais que falam assim, eu vou ficar gastando tempo com meu filho, depois cresce e me esquece que eu existo. São alguns dos jargões que a gente escutou o tempo todo dos adultos É quando a gente verdade, era é criança. verdade, Então, verdade. isso vai construindo a nossa ideia sobre a coisa sem que a gente perceba. Entende? Exato, exato. É a maior Então. bobagem que foi falado hoje em dia que a mulher tem que ser igual ao homem, né? Porque a função do homem na sociedade é uma função mais importante. E eu sempre digo Uhum. para elas, né? Vocês que dão sentido, né? A palavra que você usou, sentido, é perfeita. Porque é isso. É a mulher é que vê todo o sentido por trás, é o que vê é a profundidade das coisas. O homem ele é meio Uhum. raso, né? Ele tá ali, deu certo, É, não deu, resolvi, não resolvi, trouxe dinheiro, não trouxe. As pessoas estão isso. passando frio, não estão comendo, não estão, né? A mulher Isso às vezes não entende que pro homem ele está demonstrando que ama, trazendo dinheiro para cá, mas eu não entendo, ele não me dá atenção, mas é porque o homem na cabeça dele Mas ele tá ele está dando atenção cumprindo. fazendo isso. Exatamente, na Essa cabeça do atenção dele. homem. Fala assim, olha, o cara trabalha até 10 horas da noite, que às vezes exagera mesmo. Por quê? Porque ele acha que é a forma dele mostrar que ama, porque ele está cumprindo a E, missão dele, que está todo mundo e aí, tendo estudo, a esposa isso. podendo comprar as coisas que ela quer. Na cabeça dele é prova de amor isso. E, na Com verdade, porque certeza. é a forma como E é ele mesmo. foi feito, é o jeito do homem. Assim. Por isso que o homem se E, preocupa muito mais com o dinheiro que a mulher. Enfim, por uma série exato. de. E a mulher que se preocupa muito com o dinheiro, com as contas, o que está acontecendo muito, é uma mulher que seca também. Que ela fica Exato. demais preocupada com o que não é a preocupação fundamental dela, seria secundária, como a ajudadora, como auxiliar e não como o principal. Não é. As mulheres hoje estão se preocupando mais que os homens. E aí o homem tem uma natureza, a natureza natural do homem, assim, sozinho, é lazy day, é sentar no sofá e ficar na caixa do nada. Então, a mulher que assume o papel dele como prioridade dela,
tem muitos homens que olham e falam, tá bom, você quer fazer, e se acomoda, e vai pro sofá. E aí depois a mulher fica numa dupla jornada, fica esgotadíssima, porque ela assume tudo e depois não sabe como sair dessa. Isso tem acontecido muito. E você falou uma coisa importante em relação à demonstração de amor, e aí fica a dica, porque o homem, ele é, primeira coisa que você falou, o homem é mais raso, superficial. Entendam que quando a gente fala de raso, superficial, não é de supérfluo, de Exato. futilidade. É Exato. de superfície mesmo, tipo, de várias camadas. Nós temos várias camadas no nosso ser, e a camada do homem, que é domínio dele, é a mais superficial, mais próxima da terra, mais próxima da matéria. Então, ele domina essas coisas, ele tem que dominar a matéria das coisas, para saber manipular os 4 elementos, manipular tudo para proteger o seu coração, que é a esposa e os filhos, que é a família e que é a sua comunidade, né? Os mais fracos, as pessoas que dependem dele, porque geralmente uma comunidade depende da lei, depende de homens, né? Então, é para isso, é nesse sentido, não que é superficial de fútil, não tem nada a ver. A mulher, ela vive mais nas profundezas, na intimidade, e o próprio corpo dela comunica isso, que é tudo para dentro, é um útero, é como um firmamento escuro, o firmamento é a morada de Deus. Então, assim, toda a matéria comunica o que nós somos na essência, o sentido da vida e a finalidade, portanto, né? Então, o que a mulher deve fazer quando o homem está exagerando e está achando? Porque o homem também é vítima do nosso sistema atual, em que é utilitarista e materialista, e que acha que o valor dele está no dinheiro, né? E não é o dinheiro, é o esforço dele em tornar o lar um lugar expansivo para a mulher se movimentar e poder ser leve, feminina e flutuar lá dentro, né? Então, quando o homem ele começa a sair disso e achar que é o dinheiro, né? Cabe à mulher como hermeneuta e ajudadora dizer, olha, eu amo você porque eu amo você pelos seus esforços que você faz. Então, cabe a ela, em vez dela cair ir na pilha dele, se fechar com orgulho, ele só pensa em dinheiro, ele não me ama, eu também vou ficar orgulhosa, Não, cabe a ela fazer um movimento inverso. Eu sempre digo para as minhas seguidoras, de modo bem prático, quando o seu marido está muito seco, quando ele chega com a cara fechada, assim, você não está exercendo o seu papel bem no lar, que você manda no lar. Você não está exercendo. Lar é a mulher que manda. Então, se ele chega em casa com a cara amarrada, não olha nem no olho dela, é porque ele está esperando algo dela que ela não está dando. E não ao contrário. Ele está fazendo a parte dele. Ele está indo trabalhar, ele está trazendo dinheiro, ele está se esforçando naquilo que ele sabe. Então, a mulher, o que está muito acontecendo é que a mulher fica esperando que esse homem chegue e comece a outra jornada dele lá de conquistar a mulher, que já está lá, porque a mulher vive numa pilha para casar a qualquer custo, irrefletidamente, não escolhe direito esse homem, não vai pela paixão, vai pelo tesão, vai pelo seu que depois que casa, abandona, fala assim, já conquistei, agora eu tenho que fazer o que eu quiser, já conquistei o pódio de esposa. Então, isso é muito comum, né? Então, tem muitos erros da mulher em relação ao casamento, que o homem, por ser mais superficial, por dominar mais a superfície e menos a afetividade, a vida interior, ele fica meio que uma marionete nessa situação. Vão mudando as vigências da cultura, assim, a mulher, ela capta pela agudeza, sabe, o sentido das coisas, e ele vai meio que, meio bobo alegre, né? E ele vai reagindo ao que está de imediato na frente dele. Então, esse homem que teve uma mãe que fala, mulher é Maria Gasolina, hein? Não casa não, hein? Cuidado, hein? É tudo interesseira. Uma mãe, mulher, falando isso. Isso é muito comum. O cara vai crescer achando isso. E aí, como é que faz? Como é que resolve? Olha, mulheres, se vocês querem casar, vocês precisam aprender a olhar esses homens além da cultura deles, além da criação deles. Vocês precisam enxergar a vontade dele de amar. O quanto ele está com sede de amar, de achar o sentido da vida dele, de ser feliz. É isso que a mulher tem que olhar. E não ficar rotulando, né? E olhando a periferia, né? A mulher, pela agudeza de espírito, ela precisa olhar e captar
a empatia. Uma coisa que eu vou ensinar, que Edith estudou muito bem, é empatia. Ninguém sabe o que é. Confunde com simpatia, confunde com antipatia. Não tem Empatia é nada a tudo. ver, né? Empatia, Empatia é tudo no relacionamento. empatia faz parte da estrutura da pessoa. A gente não teria como se relacionar sem essa ferramenta que nasce com a gente. E a mulher tem a capacidade empática muito maior que a do homem, por ela ser mais interior, né? E ele ser mais na superfície. Ele domina mais o mundo visual. O homem, para ver um mapa, é assim, pacum, né? O homem, para captar números, a lógica, é muito. Dá banho na gente, né? Claro que, gente, eu tô falando no geral. Há mulheres muito boas nisso, há homens mais emocionais, sim, eu vou explicar tudo isso também. Isso tem a ver com os acidentes, né? Não tem a ver com a essência em si, mas os acidentes posteriores, né? Então, a mulher precisa entender todas essas coisinhas, precisam ser alinhadas, sabe? Tirar, a gente precisa fazer uma limpeza mesmo de vigências, de jargões, de crenças, de frases subliminares que foram colocadas lá na primeira infância das mulheres de hoje. Eu falo aí da nossa geração, tá? De 30 a 40 anos, pessoas entre 30 e 40 anos, as mais novas, de 20 anos, tá pior ainda, no sentido de desorientação da teoria de gênero, mas por serem mais novas, eu penso que seja mais fácil de moldar do que as mais velhas, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. E elas estão tendo acesso a coisas que não tinham antes, sabe, o André? Tipo assim, o conteúdo da Andréia, as pessoas não tinham contato, não tinha ninguém que falasse isso antigamente. Né? Exato, agora está começando não a ter. tinha. Hoje tem, né? Hoje é um bombardeio de informação e, na verdade, as mais jovens é tão superficial hoje, assim, de supérfluo mesmo, agora eu tô falando de supérfluo, de fútil, não aprofunda em nada, que não é tão difícil você cativar as mais jovens hoje. Por quê? Porque elas estão sedentas de sentido. Porque elas já nasceram numa vida meio niilista, meio sem sentido, né? Numa família muito materialista. Né? A nossa geração ainda tinha várias limitações, né? Eu lembro quando surgiu o telefone. Nossa, era muito difícil comprar linha telefônica. Será que eu fui sorteada? Né? Opção de móveis, era Mogno ou Marfim e acabou. Né? TV, era assim, né? Então a gente ainda, né? Não estava nessa cultura tão de mil possibilidades que desorienta, né? E as jovens de hoje já estão assim, tem tanta possibilidade que eu tô tonta, já perde seu sentido, e porque não tem orientadores mais, né? Os próprios professores e tudo mais estão desorientados. Eles têm medo de ser autoridade, eles querem se igualar. Ixi, mas eu acho mais fácil ainda esse pessoal, porque quanto mais passa, mais desorientado fica, mais sede de sentido tem. Do que a nossa geração, que não tinha tanta sede de sentido, porque ainda estava meio que no meio do caminho, sabe? Então enraizou algumas crenças. E são essas mulheres casadas hoje, ou solteiras, que só se dedicaram aos estudos e agora está com 30, 40 anos, desesperada para encontrar um homem, não sabe se relacionar, não sabe conquistar, não sabe cativar, não sabe ser mulher. E entra em desespero, porque não consegue encontrar alguém, aí fica amiga demais do homem, não entende o que é ser amiga e mulher ao mesmo tempo, né? Esse cerne aí é o meu foco, sabe? Nessas mulheres, principalmente as solteiras, né? Nesse ponto, elas estão bem perdidas e desesperadas. E aquelas pessoas que a gente esperava, né? Eu acho que a gente esperava que tivesse mais sabedoria, normalmente as pessoas de cabeça branca, as pessoas mais idosas, que você espera, né? Puxa vida, eu vou conversar com o avô, vou ouvir aquela sabedoria, né, de todo o aprendizado de vida. Não existe. Porque foram as pessoas que, na juventude delas, elas pegaram o ápice, né, de toda a revolução e elas viveram aquilo, né? Exato. Então, foi engraçado esse fim de semana, um exemplo assim, prático, a minha filha menor, de 3 anos, ela fala pelos cotovelos, ela fala até dormindo. Então, a gente foi almoçar, a minha esposa não estava passando bem, ela ficou em casa, a gente foi almoçar na rua, que ela não tinha conseguido fazer o almoço. Aí eu levei os 4 para almoçar na rua. Uhum. E ela chama atenção porque ela não para de falar, ela está almoçando e não para de falar, ninguém fala. E aí, enfim, o restaurante tinha muito velhinho. Uhum. E aí, tipo assim, acho que foram uns 3 ou 4, ele falou assim, não, mas os 4 filhos são seus? Ainda tem mais uma.
Nossa, mas que coragem! E as pessoas não sabem sair Velhinho disso. falando isso. O velhinho falando isso. Então você fez o exemplo de sabedoria que você espera de um conselho ali, sei lá, de um velhinho que passou por isso, ou que vislumbra isso, falar da beleza, né? Depois chegou velho, ver os filhos formados, né? A alegria da família reunida, alguma coisa desse tipo. Não Não, consegue. não Não consegue ver consegue fazer isso, não consegue ver. Quer dizer, é muito, muito raso a a beleza vida. disso. Uhum, uhum. Quer dizer, a sabedoria dos mais velhos a gente não recebe. Então é uma geração meio que desorientada, como você É, falou. Você não tem a sem orientação do um que você ponto. esperava, sem um ponto de referência. Você não tem. Eu comecei meus trabalhos de mentoria, André, uma necessidade das pessoas. Os casais iam casar, chegavam para mim e falavam assim: Marcelo, eu não conheço ninguém, meus pais, meus tios, que estejam casados até hoje. Então eu não sei o que é um casamento que dá certo. Você me Né? explica o que é isso, um casamento que dá certo? Aham. Foi É, aí que eu comecei, porque por falta de referência. exato. Porque as pessoas, a pessoa, o ser humano não muda desde a criação. A natureza, a estrutura, Né? da onde veio a sua finalidade, pode vir épocas e épocas, culturas, e o que for. A nossa estrutura, que é da onde a gente veio, para onde a gente vai, e o caminho que dá sentido, não muda. Então, o que acontece? As pessoas querem adaptar a estrutura delas à vigência, e na verdade é ao contrário. Elas precisam pegar a estrutura delas, eu sou isso, então como eu adapto a minha natureza, a minha estrutura, a minha essência humana, feminina, na cultura atual? E não ao contrário, eu vou pegar a cultura atual e vou impor na minha natureza a qualquer custo, porque é assim que eu vou ser aceita. Então, elas precisam entender que não é assim que elas vão ser amadas, que não é assim que a mulher é admirada, né? E que não adianta pegar essas referências de pessoas muito famosas que, que, que fazem isso, que matam a sua essência, matam no sentido pseudo-morte, né? Porque não tem como matar enquanto está vivo, mas abafa a tal ponto a se adaptar à cultura, como essas grandes cantoras, aí uma que está tendo grandes crises, a tal da Luísa Sonza, né? Parece que ela está tendo grandes É. crises aí existenciais. É um excelente exemplo para ver o que não se deve fazer. O que acontece quando você vai tentando abafar a sua essência para se adaptar e se aceita ser enquadrada na vigência do momento? Você se desconfigura. É o símbolo, é a simbólica nos contos de fadas, na literatura da bruxa. Para entenderem assim melhor quando for assistir contos, é muito bom as mulheres retomarem contos, porque a mulher de hoje elas não leram nada, né? Na minha casa, por exemplo, não tinha nenhum livro, não tinha nada para ler, assim. Né? Ainda bem que eu tive, na minha época, bons desenhos da Disney, eram os bons, né, que eu dou para minha filha assistir hoje, né? Os antigos clássicos da Cinderela, o Bambi, né? Era da minha época, então isso me ajudou muito. Mas eu não tive uma educação, uma instrução, uma formação, nada, né? Eu fui atrás depois. Então, eu recomendo às mulheres lerem contos clássicos, antigos mesmo. Se quiser indicações de livros, eu posto nos meus stories. É só me mandar um direct. Porque os contos ensinam a noção do bem, do mal, do belo, do feio, do claro, do escuro, dos contrastes da vida e que não dá para você amar tudo. Para você amar algo, necessariamente você tem que odiar outro algo. Não tem como amar o todo. Então, isso dá para você mesma. Quando você entende que a realidade que está inserida é assim, você entende que você mesma nunca vai ser amada por todos. Você precisa decidir aonde você vai fincar com uma rocha firme a sua vontade e buscar com determinada determinação aquilo até o fim da sua vida. Se você não fincar seu pé em algum lugar para caminhar na vida, você vai ser um nada. Vai ser um nada na vida, se perambulando e no final da vida falar, poxa, o que eu fiz? É o que está acontecendo com a Luísa. A Britney Spears foi outra também, na nossa época que aconteceu isso, né? É. Então temos se a gente não tem referência do que fazer, a gente tem um monte de referência do que não fazer. Não fazer. Entende? Então aproveitem isso, porque é o que eu tô falando. Se tem um, não tem o outro, e vice-versa. Tá ali, entendeu? Então, o que está em destaque hoje é o que não fazer. Tá? Então, assim, olha assim na mídia, tá todo mundo falando que você não deve fazer. Presta atenção naquilo
e não faça aquilo, entendeu? Vai pelo outro lado. É um bom meio de você se orientar hoje, sabe? Para começar, assim. Ou se aprende na amor ou na dor, né? Se a gente não aprende É, vendo os bons né? exemplos, às vezes a gente É, aprende a gente tem que, vendo que dá tudo então, errado, né? tem que trabalhar com o que tem, né? Mas os contos, e fica a dica aí que é muito bom para reorientar os seus vetores, o seu senso comum, porque o senso comum tá corrompido, né? E o senso comum é lá no início da infância que a gente aprende, né? A noção, o que é o mundo, a medida do mundo, que o mundo tem uma ordem, tem uma hierarquia de importância, tem os mais importantes e os menos importantes, né? Para quê? Porque um é melhor que o outro? Não, é para o todo acontecer, para o todo manter a ordem e todo mundo ficar bem, todo mundo se realizar, todo mundo ser pleno, né? É para isso, não é para um ser mais poderoso que o outro, ser tirano, que subordinar os outros, não, né? É para a Exato. ordem ser perfeita, haver a perfeição, gente, uma coisa, outra coisa, existe a perfeição, não fujam da perfeição, queiram a perfeição, só que queiram saber o que é perfeição, tá? Porque essa onda, né, dos tamanhos GG, né, aceito como eu sou, aceito como eu sou, gente, é claro que a estética não comunica quem é a pessoa, só comunica quem a pessoa está sendo. Se ela quer ser mais perfeita ou menos perfeita, se ela é mais acomodada ou é mais esforçada, se ela quer o bem dela ou se ela quer só viver no prazer e no uhul. Isso comunica, o nosso corpo comunica. Como a gente se trata, está comunicando o que a gente busca. Então, uma pessoa que se distrata, né, e faz os outros aceitar, além de não estar respeitando os outros, tá querendo puxar os outros, a perdição, a preguiça, tá levando todo mundo, tá levando ela junto para a perdição, tá acomodando. A vida humana não é a vida do macaco, que senta lá no galho, que delícia, fica lá se coçando, vai no zoológico, eu fico olhando tantos macacos, porque é muito engraçado, ele deita lá e tá todo feliz lá, se coçando. A gente não consegue deitar, se coçar e ficar feliz, a gente fica inquieto. Aí a gente precisa comer para tornar aquilo feliz. Ou se drogar para tornar aquilo feliz. Ou ver pornografia para tornar aquilo. Senão vira um tédio aquilo. Né? Ninguém Exato. Se consegue. sentir vivo, né? Tem que se entorpecer de algo para tirar o tédio daquilo. Então, em vez de se entorpecer, vai se esforçar, porque o esforço dá sentido. Muda isso, muda o foco. O foco não está no prazer, está no esforço. E o resultado do esforço é um prazer com sentido, é delicioso. Né? Aquela taça de vinho que a gente toma depois da quaresma de São Miguel. A vitória, né? Que delícia de vinho, né? Esse vinho é bom, né? Gostei desse seu exemplo, André. Eu achei muito bom esse exemplo do vinho aí. Agora você falava uma coisa antes aqui que eu acho que é muito importante a mulher entender, né? Porque existe essa caverna do homem, né? Essa distância do homem, esse distanciamento. E hoje a gente vive nos lares uma ideia, que é também uma ideia que foi implantada na cabeça das pessoas, enfim, como você falou do homem, né? A mulher Maria Gasolina, Maria Chuteira, sei lá o que for. Pro lado contrário da mulher você não pode confiar em homem nenhum também, né? Sim, Olha só, não presta. exato, você não é menor que o homem, você é do mesmo nível que o homem, você é maior que o homem, você tem mais capacidade que o homem, você pode fazer mais. Então, enfim, gera uma competição dentro do lar, né? Você é formada para viver competindo, né? Sim, Você sim. vai para cá. E aí hoje a gente tem lares que se vive a divisão, né? A divisão. Tudo tem que ser dividido. Divisão das contas, divisão das tarefas, divisão de tudo. Divisão do tempo que cada um tem para ver o seu programa, divisão que cada um tem, sei lá, para escolher a série que vai ver, a divisão para escolher a comida, mas você... Eu brinco que parece a criança de 3, 4 anos, né? Que fica comparando, às vezes. Ah, não, mas ela ganhou. Isso é próprio de uma criança, enfim. Essas comparações são próprias de uma criancinha. Sim, Agora, sim. de um adulto casado, né? Comenta um pouco isso, como é que você vê isso, Andréia? Então, a igualdade não tem nada a ver com a complementariedade, porque se é igual, não tem o que complementar. Então, a gente quebra a lógica disso Exato. assim, não faz Perfeito. sentido, né?
A nossa vida precisa ter sentido. É um pressuposto de ser humano, para o ser humano se motivar, se inspirar. Ele vê um sentido na vida dele, no que ele está fazendo, na situação dele, no que ele busca. Então, se o seu modo operante está sem sentido, você precisa rever. E não há sentido em igualar e se manter juntos, né? Não há sentido, porque não se complementa. Então, perde o sentido da coisa. E vira uma competição mesmo, vira uma disputa mesmo, porque ali, quando tira o sentido da vida, o que permanece? O ter, o prazer e o poder. Permanece isso, né? Então, quem vai ganhar? Aí vira uma guerra, né? Então, é necessário entender a diferença entre complementariedade, entre iguais em dignidade. Então, isso eu vou bater muito nessa tecla, eu vou falar com muita calma nessa parte dessas aulas, para que as mulheres precisam entender essa diferença. Nós somos seres iguais em dignidade humana, mas distintos em espécie. Então, existe uma igualdade inicial, uma hierarquia que se distingue em dois modos de vida, para que um precise do outro, para que aconteça a relação. Isso é o símbolo da Trindade. Então, do mesmo modo que Deus precisa do Filho e os dois no Espírito Santo, que unem no amor, ele fez o homem e a mulher imagem e semelhança da família celestial, em que o homem precisa da mulher e que gera filhos. Então, é tudo análogo, entende? Então, nós fomos feitos para se relacionar. Por isso, nós temos a capacidade empática, para que a gente possa se relacionar. Porque Deus é tão amoroso que Ele faz a coisa ordenada e capacita. Ele pede que a gente se relacione, mas Ele dá a ferramenta para a gente conseguir fazer isso. Cabe a nós desenvolver. Por que cabe a nós desenvolver? Porque nós somos livres. Deus não fez a gente fechados como os animais e os vegetais, que cresce, reproduz, desenvolve e morre. O animal sente um determinado prazer e ali ele tá bom. Ele não sabe que ele vai morrer, ele não sabe de passado, não sabe de futuro, ele não sabe o que vai acontecer, ele não busca sentido. A gente busca. Então, nós somos o ser espiritual também. Esse é o ser espiritual, que é um eu livre, que tem noção de tempo, que tem noção da que vai morrer e que precisa fazer algo com isso. Pera, eu vou morrer, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, tudo isso é para dizer assim que a importância da complementariedade. Não tentem igualar os modos de vida. Vocês devem igualar a dignidade humana. Homem e mulher foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Homem e mulher foi feito para encher a terra. Então, homem e mulher foi feito para participar da sociedade. Então, até tempos atrás, assim, o feminismo trouxe essa parte boa de trazer esse olhar para a mulher, lá o filme das sufragistas no inicial, tá? Que fique claro. Elas trouxeram um grande benefício, elas trouxeram esse grande benefício de inserir a mulher na sociedade, porque é da dignidade da mulher pertencer. Há muitas mulheres com vocação pública, não para o matrimônio, né? Margaret Thatcher há muitas mulheres desde a Idade Média. Aliás, a Idade Média, o que tinha de rainhas, né? Foi a época de mais rainhas e mulheres que, né? Catarina de Sena, Isabel de Hungria. Isso, de Hungria, tem muitas, entendeu? E hoje, no nosso tempo, mais do que nunca, João Paulo II bateu o martelo nisso, entendeu? A gente tem aí o martelo dele, né, do próprio Papa, de que é a hora do apostolado da mulher. A mulher conquistou espaço e agora ela precisa ser digna desse espaço. O que aconteceu? Ela perdeu qualidade, a mulher. Ela acha que ela ganhou esse espaço, agora ela tem que ser como homem. Então, ninguém ensinou essa mulher o que fazer com esse espaço. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito a minha missão essa hoje. Nas minhas mentorias individuais, nas minhas consultorias, geralmente é sempre isso, ensinar a mulher a usar o espaço dela. Você conquistou esse espaço, como é que você usa isso? Como é que você se porta no trabalho que você conquistou? Como é que você se porta no casamento que você conquistou? Na posição da sua família que você conquistou? Na posição da sociedade que você conquistou? Como que você deve se portar? Como uma mulher.
ao seu modo feminino, não ao modo masculino. É aí que tá a distinção que não deve querer igualar, de jeito nenhum. Entende? Então, esse é um pixelado só assim da distinção, entendeu? Então, é igual, o que é igual e o que é distinto, que deve ser assim, para a coisa acontecer. Nossa. Ô André, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando aqui, que É, é tanta riqueza, tanta coisa boa, né? Infelizmente o tempo passa, já estamos a 1 hora ah, aqui, então, enfim, você tem que ver suas coisas aí também, a Anastácia te chama, coisas da sua minha família e tudo querida. mais, tá? Eu queria te agradecer demais por esse tempo que você dedicou a nós aqui, por trazer tanta riqueza aí. E quando sair o curso da Edith Stein, avisa para a gente divulgar aqui, porque é de uma riqueza muito grande, tá bom? Ai, com certeza. Eu que agradeço, Marcelo. Eu estava assim, eu como melancólica e nesses Eu estudos tão também, então somos profundos. dois. Você também é? Nesses estudos tão profundos que eu cheguei, para eu entrar, me fechar no meu casulo e permanecer ali, eu digo assim que Deus não me deu uma família com instrução para me mostrar que existe as monjas carmelitas, justamente porque Ele me queria no mundo, porque senão eu teria na Você já adolescência teria ido pra lá. virado uma carmelitana fácil. Porque assim, eu amava ficar, eu amo ficar na minha clausura, no meu interior, estudando e meditando e contemplando a Deus. Mas Deus não me quer ali. Então, o seu chamado, assim como o da Felícia, que está aqui, que a gente vai fazer uma live essa semana também. Feliz, eu também vou fazer Falei, uma live com a Feliz. vamos fazer essa semana também. Eu tô falando sim para todo mundo que eu tô devendo, que estão me chamando há um tempo, sabe? Eu falei, não, tá na hora, eu tenho que sair, eu quero te agradecer, porque você foi um dos que estão me tirando do meu casulo para falar essas riquezas, essas verdades que tem que ser ditas, né? E Exato, eu tenho que fazer a exato. minha parte. Uhum. Não, não, Andréia, não vá para o seu Obrigada. casulo, não vá para. Porque é muito importante para todo mundo que você esteja falando essas maravilhas que você nos trouxe hoje aqui. Precisa muito isso. A gente precisa povoar esse Instagram, YouTube, todos os canais da cultura, É, principalmente, ah, para trazer, enfim, a verdade, né? Você fala, a sua sim, busca é da verdade e com a certeza. verdade ela tem que prevalecer. Exato. Teve gente que perguntou do canal, do curso, gente, eu vou fazer isso gratuito no YouTube, tá? Eu não sou boa em montar curso, fazer nada disso. Eu vou fazer aulas semanais no YouTube gratuita e, e vamos começar assim, André, e me tá? Então não coloca à se preocupe, é disposição só se também. inscrever no meu YouTube, Andréa Lix, se inscrevam lá, que em breve eu começo essas aulas aí. Olha, e eu estou à sua disposição. O que você precisar também é só chamar, tá bom? Tá bom, Marcelo, obrigada, viu? Um bom dia, manda um beijo para Bom sua dia. esposa. Manda sim, manda um abraço pro seu marido aí também. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, tchau.